Ele tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas há anos não sente o calor de um abraço sincero. Ricardo Almeida, o temido milionário, construiu impérios e ergueu muralhas ao redor do próprio coração. Mas uma simples babá, vinda do nada, está prestes a derrubar cada uma delas. O que acontece quando um homem que esqueceu como amar encontra alguém que não aceita viver sem amor? Antes de começarmos essa história cheia de emoção e reviravoltas, já deixa o like e se inscreve no canal. Diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história. Isso nos ajuda a trazer mais histórias incríveis para você. Agora, prepare-se, porque essa história pode mudar tudo o que você acredita sobre o amor. Um influente magnata marcado pela frieza e avesso a laços emocionais, jamais supôs que seu cotidiano viraria do avesso ao cruzar o caminho de uma cuidadora infantil de origem singela. Ela, repleta de candura e gentileza, adentra sua luxuosa residência sem imaginar que traria consigo algo mais precioso que sua experiência com crianças, a habilidade de reacender sentimentos há muito adormecidos em um homem que acreditara ter perdido a capacidade de amar. Será que este magnata descobrirá o amor genuíno? Apesar dos preconceitos sociais e das pressões herdadas da família, o que vem pela frente é uma narrativa que surpreenderá até os mais céticos. A chuva castigava implacavelmente a vidraça, enquanto o relógio indicava exatas 9 horas da noite. Alexandre Moreira observava as gotas escorrendo pelo painel translúcido, formando padrões tortuosos que refletiam as luzes intensas da noite na grande metrópole. Sua figura alta e reservada parecia um contraste perfeito no ambiente sóbrio do escritório amplo decorado com peças exclusivas e obras valiosas. Testemunhas silenciosas de seu sucesso estrondoso e de sua solidão cada vez mais insustentável, um raio iluminou o horizonte, seguido de um estrondo distante. O homem de 35 anos ergueu os olhos escuros para o céu, tempestuoso naquele segundo. Sentiu algo estranho no peito, como se aquela borrasca fosse um aviso. Seus dedos apertaram com suavidade o copo de conhaque que empunhava enquanto uma inquietação se instalava. Às vezes a proteção que erguemos vira nossa própria prisão, sussurrou de forma quase inaudível, enquanto seus olhos passeavam pelos porta-retratos dispostos meticulosamente pela sala. Lembranças de uma vida que não parecia mais pertencer a ele no andar de cima da mansão. Um garoto de 6 anos escondia-se sob as cobertas a cada trovão. Nicolas Moreira agarrava forte seu coelhinho de pelúcia, um presente gasto que guardava. Saudades da mãe. Lágrimas miúdas teimavam em escapar de seus grandes olhos, enquanto ele balbuciava por alguém que jamais voltaria. E foi naquela noite de ventos cortantes e trovões ameaçadores que o destino lançou os primeiros elos de uma trama que uniria para sempre 2 corações que viviam em plena escuridão na opulenta mansão. Moreira, a sede do Grupo Moreira, erguia-se majestosa no centro financeiro da cidade, um titã de aço e vidro que refletia o poder acumulado por gerações dentro daquele Império. Alexandre Moreira era conhecido no meio corporativo como o Barão de Gelo, um apelido que carregava sem nenhum orgulho nem protesto. Os gráficos do último trimestre estão aquém do estimado Sr. Moreira, relatou Larissa, sua assessora, uma senhora de meia-idade com ar eternamente preocupado. Alexandre confirmou com um gesto sem desviar a atenção da planilha. Quero todos os diretores aqui amanhã, às 8 em ponto zero. Tolerância para atrasos. Sua voz soou calma, porém decidida. Sim, senhor. E sobre a entrevista para a nova babá de Nicolas às 5, permanece confirmada. Ela continuou checando a agenda virtual. A senhora Godoy telefonou para formalizar a demissão. Desta vez, o olhar de Alexandre se desviou da tela. Ele soltou um suspiro sutil.
Quinta babá, desistindo em um intervalo de 6 meses, transmita a Márcia do RH que estou atolado de compromissos, ela que selecione alguém qualificado. Desculpe, senhor, mas a Márcia foi enfática de que o senhor tem de estar presente dessa vez. Ela disse que a escolha ideal de cuidadora para Nicolas poderia emergir se o pai participasse mais ativamente. Um silêncio carregado pairou no ar. Alexandre sabia que seu distanciamento do filho era evidente, embora ninguém além de seu irmão Gustavo ousasse comentar. Está bem. Cedeu enfim com o semblante frio. 5 horas então, do outro lado da cidade, num quartinho alugado no distrito Jardim, Clara Helena Campos passava a ferro. Sua melhor camisa social, seus dedos leves e hábeis, esticavam o tecido branco, enquanto seus olhos, castanho claros, espelhavam uma firmeza suave. A moça de 23 anos encarou o reflexo no espelho já desgastado. As mechas de cabelo castanho, ondulado, moldavam um rosto de traços suaves e olhos profundamente expressivos que traziam um misto de delicadeza e resistência. Helena checou a camisa e a saia simples, mais uma vez respirando para se acalmar. Vó me enche de coragem, balbuciou, erguendo o olhar para uma foto antiga na mesinha de cabeceira. Na imagem, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso carinhoso. Parecia encorajá-la com um olhar gentil. O bairro de Vale, encantado no interior de outro estado, agora parecia longínquo, não apenas em distância, mas no tempo. Há pouco mais de 3 meses em Rio Esperança e Helena ainda se sentia engolida pela correria fria da grande capital. Mas ela sabia que não havia retorno. Aquela era sua oportunidade de dar a volta por cima. Com a bolsa modesta a tiracolo e um pedaço de papel amassado com o endereço, ela partiu para a entrevista que alteraria o rumo de seu destino. A propriedade Moreira, no prestigiado bairro Imperial, era tão impressionante que Helena se deteve por um instante diante do portão de ferro, sentindo o coração bater forte por um segundo. Pensou em voltar. Que chance teria uma jovem do interior, sem grandes credenciais, de arrumar emprego numa casa daquelas? Posso ajudá-la, a voz grave do segurança interrompeu seus pensamentos. Vim para a entrevista. Meu nome é Helena Campos. Pouco depois, a governanta Regina, de feições fechadas, a conduzia através de um jardim impecavelmente bem cuidado até a porta principal. O interior era ainda mais majestoso. Pisos lustrosos, peças de arte raras e móveis que pareciam nunca ter sido tocados. Helena sentia-se fora do eixo, até que topou com um porta-retratos que chamou sua atenção. Na foto, podia-se ver Alexandre, bem mais jovem e sorridente, abraçando pela cintura uma mulher extremamente bonita. A felicidade transparecia de um jeito quase real. Essa é minha esposa, Alice. Helena quase derrubou o porta-retratos ao levar um susto. Alexandre Moreira a observava parado no vão da porta com uma expressão indecifrável. Perdoe, eu não quis xeretar, justificou-se Helena, devolvendo a foto ao lugar. Sinto muito pela indiscrição. Não há problema, respondeu ele, se aproximando. Alice morreu há 5 anos, acidente. Houve algo no tom em que falou que deixou Helena arrepiada. Não era rudeza, mas a forma objetiva de pronunciar algo ainda doloroso, sem demonstrar a dor. De fato, lamento muito, disse Helena com sinceridade. Alexandre indicou uma cadeira. Sente-se, por favor. Vamos à entrevista nos 30 minutos seguintes. Ela respondeu a questionários objetivos sobre sua experiência, que não era formal, sobre ter concluído apenas o ensino médio, e a disponibilidade integral a cada resposta soava na cabeça de Helena. A certeza de que suas chances estavam minguando. Senhorita Campos, me diga, por que devo contratá-la em vez de tantas candidatas com formação sólida na área de pedagogia? A questão ecoou no ambiente. Helena respirou devagar antes de falar.
Senhor Moreira, não tenho diplomas relevantes, mas aprendi desde cedo que cuidar de alguém ultrapassa manuais ou planilhas, é estar presente quando a pessoa precisa. Observou um segundo antes de prosseguir. Fui criada pela minha avó e vi que o verdadeiro cuidado nasce do amor e da honestidade. Não posso prometer ser a melhor das babás, mas garanto que seu filho terá alguém que se importa genuinamente. Alexandre a fitou em silêncio como se procurasse decifrar uma charada. O jeito transparente dela destoava de seu universo de cumprimentos gelados e palavras ensaiadas. Meu filho Nicolas não é fácil, confessou por fim. Desde que perdeu a mãe, ele se retraiu. Já passaram ótimas profissionais que largaram tudo às crianças. Sentem quando estamos de corpo presente ou só prestando serviço, respondeu Helena calmamente. Se me der a oportunidade, eu prometo nunca enganar seu filho. Houve algo no olhar daquela jovem que levou Alexandre a tomar uma decisão inesperada. Você começa amanhã. Nicolas Moreira era um garoto de olhar penetrante e poucas palavras. Ao conhecer Helena, ele apenas a analisou, como se tentasse ler seus pensamentos, sem pronunciar quase nada, recusando perguntas ou qualquer contato. A princípio, Nicolas não aceita facilmente estranhos, comentou Regina, a governanta, enquanto exibia o quarto do menino, um aposento enorme cheio de brinquedos caros, todos praticamente intactos. O senhor Moreira sai antes dele acordar e volta depois que ele dorme. Helena sentiu o coração apertado todos os dias na maioria, conferiu Regina, com um olhar que dizia muito. A ausência da dona Alice mudou tudo. E a relação na família, o garoto não tem outros avós, tios. Os pais de Alexandre faleceram cedo. Há apenas o senhor Gustavo, o irmão mais velho do patrão, que aparece de vez em quando, mas não demonstra grande apreço pelo sobrinho. Naquela primeira semana, Helena se deparou com o muro de silêncio de Nicolas. Tudo era mecânico: escola, almoço, banho, cama. Porém, a criança evitava se abrir numa tarde em que a chuva a atrapalhou. Qualquer atividade no quintal. Helena decidiu arriscar uma estratégia diferente, sabe? Nicolas, quando eu tinha a sua idade, vivia num lugar onde chovia muito. Minha avó falava que dias de chuva são mágicos, pois são quando as histórias pedem para serem contadas. Nicolas levantou o olhar do caderno, onde rabiscava algo sem entusiasmo, um breve lampejo de curiosidade. Percebi que quando eu improviso uma história, você gosta de ouvir. Que tal sobre o menino que se perdeu numa floresta sombria e encontrou algo misterioso? Ficou querendo saber o que havia na floresta? Nicolas parou de desenhar e levantou o rosto, indicando em silêncio que estava interessado. Helena foi criando uma fábula, fazendo vozes para cada personagem e percebendo que pouco a pouco o garoto aproximava-se mais, imerso na narrativa. E o que aconteceu com o menino depois? Perguntou Nicolas quando Helena fez uma pausa, sua voz tão baixinha que quase não se ouvia o coração dela. Bateu forte ao perceber aquela abertura mínima à resposta. Virá na próxima história, caso você queira ouvir. Ela respondeu numa piscadela naquela noite, contrariando o costume. Alexandre chegou em casa um pouco mais cedo. Ao subir, ouviu algo que soava inédito há muito tempo. O riso do filho intrigado. Ele se encaminhou até o quarto e deparou-se com Nicolas e Helena construindo um forte de lençóis presos a cadeiras e ao guarda-roupa. Pai, chamou o menino com um entusiasmo que pegou Alexandre desprevenido. O que é isso? Indagou, tentando parecer severo, mas vacilando diante da cena. Estamos explorando uma floresta secreta, brincou Helena, levantando-se de dentro do forte, os cabelos bagunçados. Nicolas é o destemido explorador, e eu sou sua guia. Alexandre permaneceu parado, como se não reconhecesse aquela felicidade infantil, a súbita percepção de que a babá tinha conquistado em poucos dias, uma confiança que ele mesmo não conseguira em anos, o fez sentir algo entre a surpresa e um ligeiro ciúme. Entendi. Foi tudo o que murmurou antes de se afastar, sentindo
que havia sido excluído da diversão aquela noite, quando Helena já deixava a mansão, depois de colocar Nicholas para dormir. Alexandre a chamou até o escritório. Como foi o dia? Ele perguntou sem olhar para cima. Ótimo. Nicholas é muito esperto e emocional. Ele repetiu como se testasse a palavra e olhou para ela fixamente. Ele precisa aprender a ser forte. O mundo não é gentil com pessoas sensíveis. Helena hesitou, escolhendo bem as palavras. Com respeito, senhor. Moreira, acredito que reconhecer emoções não é sinal de fraqueza, mas de força. Ele a observou intensamente. Você sempre diz o que pensa, senhorita Campos. Minha avó dizia que mentir sobre certas coisas torna o mundo mais complicado. Ela devolveu firme. Alexandre engoliu um sorriso que teimou em surgir. Boa noite, senhorita Campos. Boa noite, senhor Moreira. Caminhando até o ponto de ônibus, Helena refletia sobre aquele homem e seu filho, um garoto que clamava por atenção, e um pai que se trancara em uma fortaleza interna. Algo nela sussurrava que um simples emprego se transformaria em algo bem maior. As semanas foram avançando e a presença de Helena, ainda que sutil, produzia mudanças notáveis na rotina dos Moreira. Nicholas, que antes recusava até falar, agora inundava a babá com inúmeras perguntas sobre tudo, e seus desenhos, antes frios, ganhavam cores vivas. Regina, sempre discreta, notava as pequenas revoluções com aprovação. Havia tanto tempo que não o via assim. Comentou em certa ocasião, enquanto ajudava Helena a preparar o lanche para o garoto. Você tem um talento especial, menina. Não é talento, respondeu Helena, guardando morangos frescos. É só se importar de verdade. Alexandre também via a transformação, embora continuasse absorto em trabalho. Algumas vezes aparecia no horário do jantar e ocasionalmente passava rápido para dar boa noite. Eram gestos pequenos, mas significativos. Numa tarde clara, ele foi distraído pelos risos vindos do jardim. Ao espiar pela janela, viu Helena soprando bolhas de sabão, enquanto Nicholas corria atrás delas. Os dois gargalhavam como se estivessem em outro mundo. O sol dourado do entardecer banhava aquela cena, transformando-a em algo quase irreal pela primeira vez em anos. Alexandre lembrou-se do que significava brincar. Esqueceu-se de planilhas, planos estratégicos e compromissos. Ele desceu sem pensar. Nicholas exclamou ao vê-lo alegremente. Pai, quer tentar soprar bolhas? Alexandre ficou sem jeito, e Helena notou o desconforto, mas com um sorriso suave estendeu o potinho. Experimente, senhor. Moreira, não subestime o poder das bolhas de sabão. Ele pegou o objeto desajeitado. Seus primeiros sopros produziram meia dúzia de bolhas minúsculas que explodiram num piscar de olhos. Assim não, papai, corrigiu Nicholas sorrindo. Você tem que soprar com vontade. Helena confirmou rindo. Sabedoria do interior. Alexandre tentou de novo e conseguiu produzir várias bolhas que dançaram no ar sob o sol. E ele riu de um jeito que não fazia havia muito tempo naquela noite, enquanto voltava a seu escritório para trabalhar. Um lampejo de algo engatinhava dentro dele. As paredes que ergueram para proteger seu coração davam sinais de rachadura. A primeira apresentação da escola de Nicholas, desde a morte da mãe, chegara cedo demais para o garoto. Ele ensaiou fielmente seu papel numa pequena peça sobre o meio ambiente, falando excitadamente sobre o evento. Você vai, não vai, papai? Questionou ele durante o café esperançoso. Verei, disse Alexandre, tentando não prometer nada. Tenho reunião, mas tentarei. Nicholas balançou a cabeça, já acostumado com esse tipo de resposta que normalmente indicava ausência. Helena preparava o figurino do garoto quando Regina a chamou para atender. O telefone era Larissa, a assistente do chefe. Ela soou profissional, senhor. Moreira não comparecerá na peça. A reunião com os investidores ultrapassou o previsto. Helena sentiu a indignação subir. Por que ele não telefona diretamente ao filho? Larissa ficou em silêncio por um instante.
O senhor Moreira está muito ocupado. Entendi, murmurou Helena com a voz apertada. Obrigada pelo aviso. Ao desligar, deu de cara com Nicolas na porta, ainda vestido da fantasia de árvore, com um olhar de quem já deduzira todo o desfecho. Papai não vai mesmo, não é? Perguntou o menino resignado. Ela ajoelhou-se para ficar na altura dele. Nicolas, seu pai. Tudo bem? Interrompeu ele, tentando esboçar um sorriso. Estou acostumado. Mas você estará lá, certo? Claro que estarei, garantiu Helena. Vou filmar para mostrarmos a ele mais tarde. A apresentação correu perfeitamente. Nicolas falou suas falas com maestria no final. Quando as crianças se reuniam com seus familiares, Helena aplaudiu como se quisesse recompensar a ausência do pai, mas quase não foi suficiente no retorno para casa. Regina dirigia e o menino ficou calado, olhando a paisagem sem dizer uma palavra. Helena preferiu respeitar seu silêncio, mesmo sentindo o coração pesado. Alexandre chegou muito tarde naquela noite, como de costume, e encontrou Helena ainda acordada na sala de estar, com expressão séria. Aconteceu algo com Nicolas. Ele perguntou ansioso. Não fisicamente, respondeu ela. Nicolas precisava de você hoje. Não era uma negociação que estava em jogo, era o coração de uma criança. Alexandre respirou fundo. Helena, certas coisas estão acima do meu controle. Era uma reunião essencial para a expansão no exterior. A voz dele soava fria, mas, ao mesmo tempo, incomodada. Hoje ele contava com você. Rebateu ela firme sem recuar. Ensaiou por semanas contando os dias. E o que sobrou para ele quando não te viu? Helena balançou a cabeça sem palavras para explicar a mágoa de Nicolas, sem me conhecer direito. Ele só pediu sua presença. Alexandre atravessou a sala e se serviu de uma dose de conhaque, senhorita Campos. Embora eu aprecie sua preocupação, existe um universo que você não entende, o que não entendo. É como um homem bem-sucedido não reserva tempo para algo insubstituível, o filho. Helena sentiu o rosto queimar, mas não recuou. Nicolas está crescendo sem você. É fácil para você julgar, não acha? Replicou Alexandre num tom baixo, carregado de irritação. Uma garota que pouco viveu ousando me dar lições sobre paternidade. Você mal sabe das responsabilidades que carrego. De fato, não conheço todas suas atribuições, reconheceu Helena. Mas me ensinaram que nada sobrepõe o amor por um filho. Alexandre largou o copo com mais força do que pretendia. Basta, senhorita Campos está dispensada. Helena levantou-se e, antes de sair, disparou uma última frase. Ele te chamou no palco. Hoje o lugar estava vazio. Não consegui dizer nada quando ele perguntou pelo pai. Então ela se foi, deixando Alexandre com pensamentos pesados na manhã seguinte. Helena temia ser demitida a qualquer instante. Mas, em vez disso, encontrou tudo como estava. Alexandre saiu cedo, silencioso, e ela fez suas tarefas normais com Nicolas até o fim da tarde. Quando acompanhava o garoto em seu dever de casa, ouviu a porta principal ser aberta. Alexandre estava em casa. Mais cedo do que o normal, Nicolas chamou do corredor, sua voz correndo pela casa. Estou no meu quarto, papai. O menino respondeu surpreendido, eufórico, com a chance rara de ver o pai àquela hora. Alexandre surgiu na porta, ainda usando terno, mas sem gravata. Posso ver como foi a escola hoje? Nicolas olhou para ele de queixo caído e para Helena como se perguntasse se não estava sonhando tudo. Tudo bem, ele gaguejou animado. Desenhei sobre um projeto da professora de reciclagem, posso ver? O menino correu para pegar o trabalho, enquanto Helena e Alexandre se fitavam. Ah, senhorita Campos. Começou Alexandre no mesmo tom baixo sobre ontem. Não precisa dizer nada, interrompeu ela suavemente. Estou feliz que tenha voltado agora.
Nicolas retornou exibindo radiante o desenho cheio de cores nele. Havia 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelos ondulados e o menino entre eles. Somos nós, explicou Nicolas. Tranquilo, eu, você e a Ri, indo para a floresta do meu trabalho. Da escola, Alexandre ficou mudo por uns segundos, olhando cada detalhe. Por fim, pigarreou. Está muito bonito, filho, naquela noite. Alexandre jantou com Nicolas e o levou para dormir. Helena observou tudo de longe quando Nicolas pegou no sono. O magnata encontrou a babá no corredor. Acho que devo me desculpar. Ele disse em voz baixa. Não me deve nada, sussurrou ela sorrindo. Mas foi corajoso. O que fez hoje corajoso? Ler uma história antes de dormir para meu filho. Ela explicou com doçura. Às vezes mudar um hábito requer coragem, especialmente quando é algo que você julgou impossível. Alexandre a mirou fixamente sem desviar, como se só então a visse de fato algo naquela moça simples. Abalava suas certezas e acendia perguntas sobre suas próprias escolhas. Boa noite, Helena. Boa noite, Alexandre. Ela usou o primeiro nome dele com naturalidade. Algo que poderia soar fora de protocolo, mas que encaixou perfeitamente ali naquela noite. 2 corações, antes secos e isolados, começavam a florescer sob um mesmo teto. A primavera surgiu na grande cidade, trazendo cor ao jardim da mansão Moreira. Nicolas, fascinado, observava as mudanças na natureza, pedindo a Helena para passear pelo quintal a cada final de tarde, registrando cada nova flor. Desperta esta, aqui é uma magnólia, contou Helena em certo dia, ajoelhando-se ao lado dele para tocar a pétala branca. Minha avó falava que simbolizam persistência e revelações ocultas. Persistência, repetiu Nicolas pensativo. Tipo, enfrentar as coisas de verdade. Helena riu. É parecido, sim. Às vezes as flores falam por nós. E qual flor representa o amor? Ele questionou curioso de repente. Helena sentiu as bochechas corarem bem. Há muitas rosas vermelhas são famosas. Mas e qual você acha mais bonita para amor? Insistiu Nicolas. Sempre gostei de girassóis. São simples, mas fortes ao mesmo tempo. Crescem virados para a luz, mesmo em lugares onde há pouca claridade. Nicolas encarou com sua seriedade de criança. Você é tipo um girassol e cresce em qualquer lugar. Regina algumas vezes diz que não é daqui, mas você não desistiu dela. Helena corou com as palavras do menino sorrindo sem graça. Sua governanta disse isso? Ele sacudiu os ombros. Diz que você combina pouco com a rotina daqui, mas que de certa forma mudou tudo. Helena sorriu abalada, mas feliz. Essa comparação é inesperada. Nicolas fez um ar de quem nada achava demais e voltou sua atenção para as flores. Helena desviou o olhar quando se lembrou que Gustavo Moreira, o irmão mais velho de Alexandre, e a sogra, Dona Beatriz, não viam sua presença com bons olhos. Mas se controlou para não preocupar a criança. O que mais eles falam? Ela tentou saber calmamente. Nicolas abriu um sorrisinho. Fala que você anda deixando o papai mais brando e isso é perigoso para os negócios. Helena apenas concordou com a cabeça. Um formigamento de apreensão percorrendo seu corpo. As coisas estavam mudando demais e rápido. Papai cada vez mais gosta de ficar aqui, adicionou Nicolas. Helena se levantou e bagunçou os cabelos dele delicadamente. De certa forma, era verdade. Alexandre ultimamente trabalhava mais em casa, fazia videoconferências e almoçava com o Nicolas sempre que podia. Naquele instante, Alexandre surgiu no jardim, ainda de camisa social e sapatos caros, mas com as mangas arregaçadas, sorriu para o filho e a babá. O que vocês estão aprontando? Nicolas correu até ele. A Ri está me mostrando magnólias e girassóis. Quer ver papai? Alexandre lançou um olhar surpreso. Sim, claro, me mostre. Helena acompanhou-os, sentindo o coração bater em compasso sereno.
porém com algo diferente. Perceber a forma como Alexandre a olhava quando achava que ela não estava vendo a enchia de um calor, quase desconhecido. Já faz tempo que não vejo. Nicolas tão vivo, comentou Alexandre baixinho, enquanto o menino tagarelava à frente. Helena sorriu. Ele só precisava de quem prestasse atenção. Alexandre a contemplou. Você também me surpreende, Helena. A maneira como se preocupa e o que desperta em mim o clima suave da primavera refletia a atmosfera nova na mansão. Mas um redemoinho de intrigas corria nos corredores da alta sociedade. Para alguns era ótimo ver Alexandre Moreira mais sociável e aberto, mas para Gustavo significava desvio de rota e enfraquecimento dos negócios numa reunião do conselho, onde Alexandre apresentou suas novas propostas de expansão. Gustavo não perdeu chance de alfinetar. Eu me pergunto se estas inovações vêm de uma genuína visão ou de certa influência externa. Alexandre manteve-se calmo. As decisões são minhas, mas é verdade que estou aprendendo a ouvir conselhos vindos de fora, inclusive de quem não tem medo de falar a verdade. Gustavo revirou os olhos e, ao fim da reunião, reteve o irmão para um ultimato. Não vou assistir enquanto você joga todo o legado dos Moreira no lixo por uma distração com uma babá. Alexandre fechou o semblante. Cuidado com o que fala, Gustavo. Acho que você está indo longe demais. Ouça, irmãozinho, nosso pai não se arriscou para ver você entregar tudo para uma oportunista do interior que está manipulando você e ainda por cima ligando demais para esse discurso de humanidade. Alexandre sentiu a raiva crescer, mas respirou fundo. Não teste meus limites. Gustavo, minha paciência para joguinhos está acabando, e partiu deixando o outro sozinho no gabinete. A tensão não tardou a chegar aos ouvidos de Helena, através de comentários velados do pessoal da mansão e da reação de Nicolas, que por vezes a questionava se ela iria embora certo dia, depois de mais um jantar quase em família. Nicolas perguntou cheio de medo, e se alguém vier e te tirar daqui? Ri? Ela tentou acalmá-lo sem dizer o que acontecia. De fato. Não se preocupe, eu não vou sumir como sua mãe. Sumiu. Mas Helena sentia no fundo o mesmo temor nos corredores do poder. Gustavo agia nas sombras, certo de que Helena precisava ser eliminada do jogo. O motivo? Alexandre estava mudando decisões, cortando funcionários, menos do que Gustavo gostaria, investindo em responsabilidade social. E tudo isso ameaçava lucros gigantescos numa tarde tempestuosa. Larissa ligou, avisando Helena de que Gustavo desejava ter uma palavrinha com ela num café do outro lado da cidade. Helena preferia recusar, mas algo na voz de Larissa a fez duvidar se teria escolha. Foi assim que, munida de coragem, ela seguiu para um café sofisticado no final do dia. Sem falar nada para Alexandre, o intuito de Gustavo era claro. Ele colocou sobre a mesa um envelope recheado de dinheiro e ofereceu para ela sumir. Dizia-se preocupado com Nicolas, alegando que Alexandre teria uma recaída se fosse abandonado novamente. Helena sentiu cada parte do seu corpo esquentar de revolta. Eu não estou à venda, afirmou sem pestanejar. Gustavo esboçou um sorriso tenso. Por que acreditar que não repetirá o que outras já fizeram? O que acontecerá quando perceber que esse estilo de vida não é para você? Quando for embora e Alexandre afundar de novo? Pense em Nicolas. A expressão dele era dissimuladamente protetora. Helena levantou-se, recolhendo o pouco da dignidade que a conversa deixara. Você não se importa com nada além do poder, Gustavo, mas saiba que não ficarei sem lutar por eles. E saiu deixando o envelope intacto, e o homem, remoendo sua raiva, voltou. A mansão ensopada pela chuva e pelo medo de que Gustavo estivesse certo, e se ela machucasse Alexandre e Nicolas, se não se adaptasse àquele mundo. Assim que chegou, Helena foi ao escritório. Alexandre estava analisando papéis, sem imaginar o turbilhão no rosto dela. Aconteceu algo? Perguntou, franzindo a testa, desconfiado. Ela respirou fundo. Precisamos conversar, Alexandre.
e contou tudo sobre a proposta de Gustavo, trocando nomes e detalhes, mas dizendo o essencial. E ainda acrescentou que tinha dúvidas de seu próprio valor. No meio de tudo, o rosto de Alexandre crispou de indignação. Ele ousou, balançou a cabeça incrédulo. Eu não vou permitir que ele defina nossa vida. Helena, eu me preocupo, sussurrou ela. E se ele estiver certo, você é um homem cheio de mágoas e medos. E se minhas escolhas te fizerem regredir? Alexandre se aproximou segurando as mãos dela. Helena, minha culpa pela morte de Alice é uma sombra que me assombra todos os dias. Mas você me ajudou a ver que existe vida além da dor. Sim, ele. Confessou com voz embargada, a tragédia nos atingiu. Depois de uma discussão, se eu tivesse sido mais cuidadoso. Se eu não tivesse bebido naquela noite, talvez ela estivesse viva hoje. Mas a polícia declarou que foi acidente. Rodovia molhada. Visibilidade ruim. Não muda o fato de que não salvei minha esposa e quase me perdi na bebida. Helena enxugou as lágrimas que brotaram dos olhos dele. Todos nós temos fantasmas, mas não podemos deixá-los vencer quando apareci, prosseguiu ela. Gustavo acha que sou oportunista, mas eu só quis ajudar Nicolas a não ter medo do escuro. Alexandre puxou-a para um abraço apertado. A conversa intensa foi interrompida pelo chamado do menino que despertara, chorando com os trovões. Helena subiu e aconchegou Nicolas contando uma historinha, enquanto Alexandre a observava. Nunca havia se sentido tão grato por outra pessoa na vida. No dia seguinte, uma notícia se espalhou. A contragosto de Gustavo, Alexandre convocaria um evento beneficente em nome da Moreira Corp, algo desvinculado do formalismo tradicional, para reverter a atenção que a sociedade tinha sobre ele e a babá do filho em algo produtivo. Helena ajudou na ideia, sugerindo que fosse focado na educação de crianças carentes do interior, uma causa próxima ao que ela própria vivera. A repercussão foi enorme, e mesmo as pessoas que amavam fofocas decidiram participar. Afinal, era o evento do ano, no grande salão de festas aristocráticas. A alta sociedade se reuniu para esse leilão filantrópico e lá estavam Alexandre, Helena e Nicolas, formando um trio que chamava a atenção. Há pouco tempo duvidavam dela. Agora muitos se maravilhavam com a elegância singela de Helena e o jeito mais humano de Alexandre. A grande surpresa foi que Nicolas pediu para fazer um pequeno discurso ao subir no palco. O garoto falou de como é importante ter alguém que nos entende e nos acalma quando temos pesadelos ou medos do mundo. Minha mãe morreu e eu senti muita falta, mas a Helena me mostrou que eu posso lembrar da mamãe sem sofrer e ainda me divertir de novo. Seus olhinhos cheios de inocência deixaram vários convidados com lágrimas contidas. Quando terminou o discurso, fez algo inesperado. Puxou a mão de Helena e a de Alexandre para subir ali com ele. Pronto, papai. Falei tudo. Eu disse que ela é especial. A plateia aplaudiu. A emoção era visível até no rosto austero de Beatriz, a mãe de Alice, que se encontrava lá em um canto da plateia, mesmo contrafeita ao final do evento. Helena estava recolhendo alguns papéis de doações. Quando Beatriz aproximou-se trêmula, a sogra falava pouco e sempre fora gélida, mas agora seus olhos denunciavam um turbilhão. Agradeço. Seu cuidado com Nicolas, murmurou. Naquela noite, ele riu como nunca vi, desde que Alice se foi. Helena não soube o que responder, apenas agradeceu com um aceno curto. Beatriz partiu sem dizer mais nada, mas a fagulha de reconciliação começava a se acender. Ao menos timidamente naquela noite, Helena e Alexandre se recolheram tarde. Nicolas já dormia e eles conversaram longamente sobre o futuro e os desafios que ainda viriam. A certeza de que Gustavo não se daria por vencido pairava no ar, mas com as mãos entrelaçadas e uma esperança renovada, decidiram que enfrentariam tudo juntos.
O esforço de Gustavo para minar Alexandre intensificou-se, mas o CEO da Moreira Corp reverteu cada golpe com estratégias hábeis na área corporativa e com a coragem que vinha de quem está redescobrindo emoções e não queria mais se deixar vencer pela frieza. Houve uma reunião crucial do Conselho, onde Gustavo tentou provar que as ações de caridade eram irresponsáveis, gerando custos desnecessários. Porém, Alexandre apresentou estatísticas que mostravam como as empresas que investiam em impacto social lucravam a longo prazo. A votação foi apertada, mas Alexandre manteve sua posição de liderança. "Você está conduzindo a firma à ruína?" gritou Gustavo no estacionamento após a reunião, frustrado pela derrota. "Passe bem, irmãozinho", retorquiu Alexandre sem raiva, mas com firmeza. Passaram-se algumas semanas, e Helena notava que a pressão caía também sobre Nicolas, que, nas raras visitas do tio, passava a ouvir comentários de que Helena não pertencia àquela família e que sumiria tão rápido quanto aparecera. Mas o garoto contestava. "O que a Rime ensinou é que a vida pode ser mudada por quem se importa de verdade." A lealdade do menino impressionava Helena e comovia Alexandre. Numa tarde luminosa que celebrava a vitória na última negociação, Alexandre apareceu na mansão cheio de entusiasmo. Nicolas e Helena o receberam no hall, pois ele havia prometido um passeio em família para um parque tranquilo. Quando a governanta Regina perguntou aonde iam, ele riu com um alívio genuíno. "Só fora daqui, Regina. Algo que eu deveria ter feito desde o começo no parque." Nicolas corria livre, subia em galhos de árvore e caçava borboletas enquanto Helena e Alexandre caminharam lado a lado, sentindo a brisa fresca e compartilhando confissões. "Sabe, Helena", começou ele fitando o verde das árvores, "tenho que admitir que você me fez rever tudo, não apenas com meu filho, mas comigo mesmo." Ela olhou curiosa. "Antes de você, eu existia para o trabalho fugindo da culpa. Agora me vejo apreciando cada segundo com Nicolas, querendo ser um pai de verdade e descobrindo que ainda posso amar." Helena sentiu as batidas do coração se acelerarem ao ouvir a confissão e baixou o olhar. Ele segurou a mão dela levemente e completou: "Acho que estou me apaixonando por você, Helena." A declaração saiu com mais certeza do que ele previa. Ela fitou Alexandre sem conseguir falar por instantes. Então se aproximou e o abraçou com o calor de quem também percebeu que amava. Não havia discurso ensaiado, apenas emoção pura. Mas com certeza, no horizonte, pairava a ameaça de quem não aceitava essa história. Gustavo e Beatriz ainda conspiravam de modos sutis e inesperados. Alexandre e Helena, porém, seguiam determinados a construir juntos uma nova realidade. Chegou o grande dia em que Alexandre, decidido, anunciou que se casaria com Helena. Uma cerimônia pequena apenas para íntimos. A notícia caiu como uma bomba nos círculos elitistas, e Gustavo investiu em seus contatos para convencer acionistas de que o CEO havia enlouquecido. Beatriz também fez objeções, mas no fundo não queria ferir o neto, então limitou-se a olhares críticos e palavras ásperas. Eles talvez pensassem que seria um casamento fadado a fracassar como algo passageiro, mas se enganaram. Helena, mais forte do que nunca, respondeu a cada desafio com serenidade. Afinal, lá estava seu pequeno Nicolas, transbordando felicidade e o amor de Alexandre, que crescera dia após dia. O casamento aconteceu numa capela antiga, próxima a um riacho, enfeitada por girassóis que Helena tanto amava. Uma escolha simbólica de simplicidade e luz. Nicolas, com um terno em miniatura, se orgulhava de ser o responsável pelas alianças, e quando chegou o momento de trocar votos, fez questão de ficar ao lado do pai e da quase-mãe. Helena prometeu ao garoto que não apagaria a memória de Alice, mas que sempre estaria ali para proteger, amar e inspirar a criança.
E a cada palavra as pessoas presentes podiam sentir o quanto a união daquele trio era única. Houve lágrimas discretas até mesmo de Beatriz e Gustavo, que presenciaram a força daquele laço que nenhum interesse financeiro poderia romper ao colocar o anel no dedo de Helena. Alexandre a olhou com um brilho nos olhos. Achei que depois de Alice, meu coração nunca mais veria a luz. Mas você me mostrou que sempre há um amanhecer, se a gente não desistir de viver. Helena, emocionada, sussurrou em resposta. Eu vivia na penumbra achando que só existia o agora, mas você me fez enxergar um futuro para nossa família. E assim o celebrante os declarou marido e mulher, sob aplausos que soaram como o coro de uma história de superação. Após a festa familiar, na própria mansão, todos reuniram-se nos jardins. Nicola corria entre os convidados, anunciando que agora tinha uma mãe outra vez. Helena, cansada, mas feliz, se recostou a uma coluna, observando a imensa casa que agora se tornava um lar. Alexandre se aproximou com um sorriso cúmplice e revelou uma surpresa final. Entregou-lhe um documento de uma casinha de campo, perto do Vale Encantado, terra da avó de Helena. Comprei para que você não perca suas raízes, disse em tom suave. Podemos ir para lá nas férias, e Nicolas vai conhecer de onde você veio. Helena abriu um sorriso, que se inundou em lágrimas de gratidão. Era mais que um presente, era a prova de que ele respeitava e amava também o passado. Dela, nesse instante, foram interrompidos pelas risadinhas do menino. Vocês vão me contar mais histórias? Posso ajudar a construir o jardim de girassóis? Papai, posso convidar a vovó Beatriz? Um passo de cada vez, Nick. Mas podemos tudo sim, falou Helena. E novamente o destino unia passado e futuro num único laço epílogo. 3 anos depois, o refúgio de campo erguido perto do Vale Encantado brilhava sob o sol da tarde, no terreno florido. Nicolas, agora com 9 anos, brincava com a nova irmãzinha, Clara, de 2 anos. A menininha de cabelos cacheados e riso fácil corria atrás do irmão, enquanto Helena e Alexandre os observavam da varandinha da casa. Um lugar humilde, mas resplandecente em afeto. Depois de inúmeras batalhas contra a desconfiança familiar e as sombras do passado, ali estavam todos juntos e em paz. Gustavo havia encontrado uma maneira de coexistir e, embora não nutrisse grandes simpatias, tentava manter uma relação cordial pelas crianças. Beatriz às vezes aparecia com presentes extravagantes e eles faziam questão de mostrar como a vida simples podia ser bela. Helena e Alexandre trocaram um olhar no alpendre, tomados de um sentimento que escapava a qualquer descrição. Era amor, era família, era aquele lar que ambos ansiaram por tanto tempo. Tudo mudou por causa de você, Helena, admitiu Alexandre, envolvendo-a num abraço forte com o olhar preso aos filhos. Você me fez querer viver outra vez mais que isso. Acho que você me fez desejar ser alguém melhor. Ela lhe devolveu um sorriso e se aconchegou. Em seus braços, quem diria que uma babá do interior fosse capaz de tantas reviravoltas? Ele riu, pois uma simples chama ilumina toda uma escuridão. Quando genuína no quintal, Clara e Nicolas gargalhavam, celebrando segredos de infância enquanto a brisa suave soprava no vale, trazendo a certeza de que a felicidade não está em grandes fortunas, mas nos pequenos gestos diários. A verdadeira conquista não era o império, Moreira, nem status social, era poder olhar ao redor e sentir que finalmente tinham tudo do que precisavam para serem plenamente felizes.